Senhor Jesus Cristo, e hora dessa Ele vem e leva todos nós, e aqueles que ficarem para trás perderam, que se converteram, né? E aqueles que irem, irmãos, jamais sofrerão os danos desta vida terrena, né? Eu quero ir para o céu. Quem é que gostaria de ir comigo? Amém. Amém. Aleluias. Eu vou ler somente um versículo do Salmo 184. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também gostaria de estar com a minha esposa aqui, mas eu quero dizer que ela está lá na cidade de Cruzal, da onde nós somos originários, né? E ela manda um abraço para o povo da igreja, pastor, minha esposa, né? Ela ligou para mim quando eu estava chegando aqui, ver se já tinha chegado bem, né? Eu sou bem vigiado por telefone celular também, isso é uma coisa muito boa, irmãos. Eu quero ler apenas o versículo 3, terceiro verso do Salmo 134. Amém? É um dos capítulos mais pequenos da Bíblia Sagrada, mas somente esse aqui. Deus me deu essa palavra e eu vou ler. Todos acharam? De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Repita comigo. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta noite. E agradecemos esse convite, Senhor, porque nós não somos merecedores, Pai. E tudo que nós falarmos aqui nesta noite, ministrarmos, orarmos, Pai, não é nada de nós mesmos, Pai, porque o Senhor tem provido, Senhor, nas nossas vidas a tua palavra. E eu sei que é de Sião, ó Deus querido, que veio a tua palavra, porque aquele que criou todas as coisas, criou os homens e as mulheres, e nos capacitou e nos deu a graça de podermos pregar o Evangelho. E nesta noite, Senhor, diminua eu, mas que o Senhor cresça. Que teu Espírito Santo, a rua Jacobas, o Espírito Santo, possa ser derramado aqui nesta igreja. Que este povo seja cheio da sua graça. Que aquele que chegou aqui cansado, sobrecarregado, seja tomado pelo poder da tua palavra. Oh Espírito Santo, quebra, Senhor, todas as barreiras, derruba as muralhas, destrói as muralhas nesta noite, para que a tua glória chegue a este lugar, Senhor. Porque tu diz na tua palavra que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. É Ele que vai brilhar nesta noite. Porque a luz que ilumina este lugar, ela não é elétrica, ela não é a bateria, mas ela é a luz do Espírito Santo que é derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Oh Espírito Santo, receba as nossas orações. Porque a tua palavra diz que quando nós oramos, quando nós choramos e não temos palavras a dizer, Ele chora, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Abra os nossos corações, Espírito Santo, e nos dê ousadia para ministrarmos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, povo salvo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar para você, amados irmãos, que é no meio da luta, no meio das adversidades que nós invocamos Deus. É quando nós estamos ali sofridos, ameaçados, encurralados, jogados muitas vezes, desprezados. E nós muitas vezes nós não temos a quem recorrer, então recorremos ao Espírito Santo. Quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, eu tinha uma dificuldade na hora da oração. Eu não sabia se eu orava para o Espírito Santo. O Senhor orava para Deus, o Senhor orava para Jesus. Aí com o tempo nós fomos amadurecendo e eu descobri que o Espírito Santo está em mim. Porque quando eu oro, Ele ora comigo.
Porque essa é a função do Espírito Santo, nos ligar ao Pai. Embora Jesus tenha dito que ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por Ele. Mas Jesus já esteve na terra, não está mais. Está ao lado de Deus, à direita de Deus. Então, as minhas orações são sempre com o meu amigo da madrugada, o Espírito Santo. E como é bom a gente buscar o Espírito Santo, e ele vem de encontro com a gente. Acorda de madrugada. Eu e o irmão Abel, mas os irmãos lá na igreja, nós oramos 1 ano e 4 meses, quase todos os dias, às 6 horas da manhã. E foi um momento que a igreja estava sofrendo, que eu estava sofrendo como pastor. O inimigo tinha se lançado de uma forma assim para destruir. E o poder da oração. A minha oração, a sua oração muda as coisas. Porque aquele que não ora, ele não está estudado pelo Espírito Santo. Mas quando nós oramos, nós nos fortalecemos. Quando nós oramos, nós vamos à presença de Deus. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas aquele que habita em mim e em você, ele é perfeito. Amém? Quando você ora, saiba que o Espírito Santo habita em vós. No dia em que Jesus havia ido ao céu 10 dias depois, estavam reunidos os discípulos, os seguidores, os 12 apóstolos. Um havia, não muitas horas, se forcado no galho de uma árvore. Mas naquela manhã havia tido uma eleição, uma votação, recaiu sobre a vida de Matias, substituir aquele que havia traído Jesus, Judas. E a Bíblia diz que estavam todos sentados. 120 aproximadamente estavam ali. E eles estavam ali numa reunião dirigida por Pedro. Pedro não era papa. Pedro era apóstolo, nunca foi papa. Mas Pedro estava dirigindo aquela reunião quando veio sobre o cenáculo um vento fortemente impetuoso e soprou sobre a vida deles. E a Bíblia diz que foram vistas línguas como de fogo, que repousava sobre cada um deles. E eles passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Do lado de fora do cenáculo, uma das 3 maiores festas de Israel, Pentecostes, estava sendo realizada. E Deus levanta aqueles homens e aquelas mulheres e coloca no meio daquela multidão Pedro, que outrora havia esquecido, que havia prometido para Jesus que jamais o abandonaria, que jamais o negaria. Havia negado Jesus 3 vezes. Pedro, no cenáculo, já não era mais o mesmo Pedro de antes. Já não era mais aquele homem instável, impetuoso. Mas ali ele estava na frente daquele trabalho, ao lado de 2 fiéis companheiros, João e Tiago. E eles saíram para fora, no meio de uma multidão de pessoas que havia ido para a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que quando eles saíram para fora, eles passaram a falar numa língua que eles nunca haviam falado. E a Bíblia nos conta em Atos capítulo 2 que haviam 20 nações que haviam ido a Jerusalém para adorar a Deus naquele dia de festa. E as línguas dessas nações não eram compreendidas pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos. Mas Jesus capacitou aproximadamente meia dúzia de cada um deles para conversar e
falar na língua daquelas nações. Estão me entendendo? Havia medos persas, italianos, sicilianos, mesopotâmios e outras nações. Mas eu fico me perguntando, por que Deus faz isso? Porque Deus queria salvar as pessoas naquele dia. O Espírito Santo, ele havia vindo na terra para permanecer. E aquele foi o dia em que tudo começou. Muitos dizem que aquele dia foi o princípio da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E as pessoas passaram a ouvir a mensagem. João falava uma língua, Pedro falava a língua dos galileus que ali se encontravam. E os diziam, mas não são todos eles galileus? Mas como podem eles estar falando a nossa própria língua? Eu imagino que os mesopotâmios não sabiam falar em hebraico, nem aramaico. Os italianos não conheciam os eslavos e nem os germanos que ali estavam. Mas Deus capacitou para que todos aqueles que estavam ali ouvissem a mensagem da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Pedro subiu ao Pedro de Salomão. E ali ele começou a pregar a palavra de uma forma tão ousada que antes jamais havia apregoado. E aqueles intérpretes começaram a falar em várias línguas. E a mensagem foi ouvida. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos falando apenas uma língua. Aproveite esta língua que você está ouvindo nesta noite e comece a receber o poder do Espírito Santo. Abra teu coração. Aquele dia, quando há o apelo de Pedro, 3.000 almas de várias nações disseram, eis-me aqui. Eu quero esse Jesus que você está falando. Eu quero entregar a minha vida para esse que você está contando. E a Bíblia diz que após Pedro encerrar o discurso, e aquela multidão de almas, 3.000, terem aceitado Jesus, eles foram levados aos tanques de águas para o batismo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, depois de dia, crescia dia após dia. Mas eu quero contar para você como é que eles chegaram nesse lugar. Aleluia! Diz a história que as pessoas que iam a Jerusalém é porque conheciam o Deus de Israel. As pessoas que iam às festas de Jerusalém tinham nos seus ancestrais o sangue hebraico, o sangue do povo hebreu. Mas com a dispersão e a perseguição dos judeus, eles se espalharam pela Europa, pela Ásia Menor. Eu quero dizer que esta nação, o país que eu e você vivemos, muitos de nós tem sangue de Abraão nas veias. E aquele povo, eles iam uma vez por ano a Israel para adorar a Deus em uma das grandes festas. E a festa de Pentecostes, entre as 7 festas, é uma das maiores 3 festas. E aquele povo foi lá ouvir e participar do grande movimento espiritual que estava ali acontecendo. O Espírito Santo havia chegado sobre a terra. Aquele que havia morrido e ressuscitado não muitos dias antes, apenas 50 dias antes. Pentecostes significa 50 dias, 7 semanas da morte, a ressurreição 3 dias, mais 40 dias. Jesus foi aos céus. João escreve no seu evangelho que Jesus disse que ele iria para junto do Pai, mas ele enviaria um outro Consolador. E ele testificaria toda a verdade. 10 dias depois do arrebatamento de Jesus, da ascensão de Jesus,
veio o Espírito Santo. Muitos não conheciam o Espírito Santo. Como nós, eles também não conheciam. Mas com o passar dos dias, pessoas foram se entregando a Jesus. Entregando a Jesus. E até hoje, as pessoas estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Meus queridos, nas festas de Israel, e aqui eu quero começar esta mensagem. Nas festas de Israel, iam pessoas a pé porque não haviam estradas, muitos não tinham cavalos, camelos, mas eles iam a Israel, a Jerusalém, para adorar a Deus. Aleluia. Caminhada de semanas, de meses, para chegar àquele lugar santo. Aleluia. Quem é que já foi a Israel daqui, por favor, levante a mão. Ninguém? Valdir, Pastor Jorge, quem é que gostaria de ir para lá? Levante a mão. Eita! Não quero chegar lá sozinho. Irmãos, o sonho de todo aquele que conhece a palavra de Deus é ir lá na fonte das águas vivas. É de lá que veio. Foi lá que tudo começou. Então aqueles que haviam se dispersado, que não sabiam falar o hebraico, não sabiam falar o aramaico, mas que tinham o seu sangue, o sangue hebreu, eles iam a Israel. É tipo aquele brasileiro que nasceu longe do Brasil, que os seus avós foram embora, que ele não conhece a terra, mas ele tem um coração de conhecer esta nação. Os hebreus, eles têm isso, irmãos. O hebreu pode nascer no país que for, ele nunca vai deixar de ser um hebreu. O hebreu pode nascer de terceira geração que nunca foi Israel, mas ele nunca deixa de ser um hebreu. E a Bíblia diz, irmãos, que eles iam em caravanas para as festas de Israel, para as festas que aconteciam sempre em Jerusalém. E nessa festa de Pentecostes não era diferente das demais festas. E o Salmo 120, ele é um dos 15 salmos que compõem os salmos que nós conhecemos como salmos de peregrinações. Eu chamo de salmo de romagem. A palavra romagem vem de Romaria e vem de Roma. Então fica bem para nós. Mas as peregrinações eles faziam todos os anos. E eles iam cantando cada um desses salmos, porque os salmos eram cânticos, são cânticos, nunca deixarão de ser. E quando eles chegavam, muitos deles faziam promessas. E eles cumpriam essas promessas, nem todos iam. E a Bíblia diz que para chegar a Jerusalém passava por um lugar chamado Jericó. E nós conhecemos a história de um homem que veio de Samaria, caminho a Jericó. Ele descia pelo vale da sombra da morte. E a Bíblia diz que aquele homem foi assaltado, ficou ferido, não conseguia caminhar. E diz a parábola que desceu um levita, viu o homem caído, mas não parou em socorrer, prosseguiu o seu caminho. Depois desceu um dos sacerdotes, viu aquele homem ferido, mas não deu socorro a ele, foi embora. Havia um moço montado de seu cavalo, não era de Jerusalém, ele era de Samaria. E os samaritanos, eles eram considerados cristãos de segunda classe. Hebreus de segunda classe. Por quê? Porque Samaria era desprezado pelos hebreus. Era desprezado pelos de Jerusalém. Mas aquele samaritano, quando ele viu aquele hebreu caído, ele não pensou duas vezes, desceu do cavalo. Ele pegou o vinho, foi lá e curou as feridas, botou no cavalo, ele levou até a hospedaria. E chegando na hospedaria, ele pagou ao homem da hospedaria para que cuidasse dele.
E se alguma coisa ele tivesse gastado a mais, quando ele voltasse, ele iria pagar as despesas. Amém? O samaritano, irmãos, é tipo aquele que não é crente, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entendeu a palavra, mas traz no seu coração a humanidade de ajudar os seus semelhantes. Aí passou o cantor gospel lá, não prestou assistência, não socorreu. Aí vem o obreiro, o pastor lá, olha, esse deve ser um bêbado, não socorreu. Mas veio aquele que era samaritano, que era desprezado pelo pessoal de Jerusalém. Porque nós podemos entender que Jerusalém era a capital de Judá, Samaria era a capital de Israel. E os de Jerusalém não gostavam dos de Samaria. Eram duas nações, duas tribos, compunham as nações do sul e as 10 tribos das nações do norte. Jerusalém era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nessas festas aqui, eles iam pelos vales cantando. O Salmo 120 até o Salmo 134. E quando eles chegavam lá, irmãos, eles passavam pelo caminho que nós conhecemos no Salmo 23 de Davi, que diz: ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou contigo. Este vale ficava ali entre Jericó e entre Jerusalém. E muitos temiam descer o vale e subir, porque eles iam para Jerusalém e levavam dinheiro, e eram assaltados, e muitos eram mortos. E muitos ficavam feridos. Este homem havia sido assaltado. Porque os salteadores, eles matavam. Não é diferente do que acontece no Brasil hoje. Por causa de um punhadinho de dinheiro, eles assaltam e matam. Então, o que eu quero dizer para você, irmãos, que quando eles chegavam em Jerusalém, havia no templo de Salomão uma porta chamada Porta de Nicanor. Esta porta dava acesso ao átrio, aonde as autoridades eclesiásticas de Israel se reuniam para depois ir ao lugar aonde era o templo. O templo era um lugar que media 50 metros de largura, 50 metros de comprimento e 50 metros de altura. Havia entre a porta de Nicanor e o pátio 15 degraus. E aqueles que haviam feito um propósito, uma promessa, eles subiam degrau por degrau. E no primeiro degrau eles louvavam a Deus. O Salmo 120. E a Bíblia não narra, mas a história do judaísmo, do povo hebreu, diz que eles colocavam o manto sobre a cabeça, o talit, e ali eles louvavam a Deus e direcionavam as suas mãos para o templo. Aleluia. Direcionavam as suas mãos para os seus lares, para a sua terra. E ali eles iam degrau por degrau até o Salmo 134, quando eles caminhavam o último degrau. Era uma adoração, era um ritual. Aleluia. Muitas vezes nós lemos os salmos porque Deus fala conosco. Falava no passado, fala no presente, vai falar sempre no futuro. Aleluia. Porque Ele é fiel e a sua palavra é fiel. Cada degrau, o Salmo 121 que todos nós conhecemos. Aleluia. Havia na casa, na cidade de Davi, que fica num plano mais baixo do templo. E Davi saía nos atos da sua casa real. Aleluia. E ele levava as mãos para o templo e dizia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aleluia. Aleluia. Assim como o Salmo diz,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Não existe alegria maior para aquele que adora, para aquele que obedece, para aquele que veio aqui nesta noite, do que estar aqui nesta noite na casa do Senhor, adorando o Senhor. Aqueles que cumpriam seus rituais, irmãos, eles eram homens comprometidos com a palavra de Deus. Às vezes nós vemos na igreja, não sabemos nem para que viemos. Muitas pessoas vão na igreja porque acostumaram domingo de noite na igreja, terça-feira e no círculo de oração. Não, irmãos, nós temos que ter um propósito nas nossas vidas. Deus nos fez para um propósito. Você não está aqui nesta noite se você não tiver um propósito. A sua vida aqui na igreja nesta noite é levando. Eu vim num propósito aqui de rever os meus irmãos. Eu vim num propósito aqui de ministrar a palavra dele. Mas o meu propósito aqui é adorar a Deus através da palavra, ser usado por ele através da palavra, viver para ele através da palavra e trazer a palavra para que ela liberte, para que ela cure, para que ela sare. Nós não podemos e nem devemos mais sair das nossas casas simplesmente para ir à igreja. Porque se você veio aqui para ouvir o pastor João, você perdeu tempo. Se você veio aqui na igreja para ver os irmãos louvar o Senhor, você perde tempo. Você tem que vir na casa de Deus para adorar a Deus. Você tem que vir na casa de Deus para ser quebrado por Deus. Você tem que vir na casa de Deus para ser curado por Deus. Você tem que vir na casa de Deus para ser salvo por Ele. Aleluia! Porque nós perdemos o tempo quando nós vamos na casa de Deus, porque tem um pregador, um cantor diferente, um pregador famoso. Aleluia! Muitos crentes não vão mais na igreja quando o pastor prega, quando os obreiros pregam, quando os irmãos louvam o Senhor. Eles só vão na igreja quando tem um pregador famoso. Aleluia! Eu quero dizer que pregador famoso não existe. O único famoso que teve por aqui não está mais, já foi lá para o céu, está esperando nós lá em cima. E é para lá que eu quero ir, quero me encontrar e subir com todos vocês. Aleluia! Israel é nação santa, propriedade exclusiva de Deus, lugar escolhido por Deus. Aleluia! É tão difícil muitas vezes a gente entender a grandeza daquele lugar. O Monte Sião, o Monte Moriá, aonde Abraão levou Isaque para sacrifício. Onde Abraão levou seu filho, seu único filho, para sacrifício. Naquele lugar, exatamente naquele lugar. Você pode não entender pela Bíblia, mas quando você for estudar, você vai saber que ali onde Abraão apresentou Isaque, ali depois Salomão fez o templo. O lugar do sacrifício, o lugar do altar. Aleluia! Ali é onde os jebuseus oravam e era inimigo dos judeus. Ali Davi vai pelos dutos de água e toma Jerusalém para o povo de Deus. Nenhum lugar na face da terra é tão disputado como aquele lugar. Aleluia! Nenhum lugar na face da terra é tão desejado pelas nações. Aleluia! Nenhum lugar na face da terra é tão visitada pelo povo que adora a Deus. Aleluia! Aleluia! Meu desejo é que o Deus de Israel venha nos abençoar. Que o Deus de Israel possa nos encher da presença dele todos os dias. Aleluia! Aleluia! Amém, aleluia! Dias atrás, na posse do nosso presidente, eu não estou aqui dizendo porque votou, quem não votou, nós todos temos um presidente. Um homem ficou 5 dias no Brasil. E eu comecei a orar e pedir entendimento a respeito daquele homem. E nenhum governo daquele país havia vindo ao Brasil ainda.
Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, este homem veio para o Brasil para a posse do nosso presidente. E ele ficou visitando e teve encontro com o povo de Deus. E ele fez uma declaração profética para esta nação. Talvez você não tenha entendido, não tenha compreendido as palavras que ele falou. E esse país vai mudar, irmãos. Porque o país estava dominado por uma nuvem negra de demônios nos últimos tempos. E nós estamos vivendo um novo momento espiritual na nação. Se você não sentiu, comece a sentir. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele disse, e a Bíblia, ele disse uma coisa muito conhecida de todos nós. Israel, a terra prometida. E aí ele profetizou sobre a minha nação, sobre a tua nação. O Brasil é a terra da promessa. Irmão, não foi qualquer um que falou. É um homem que está no lugar de Davi hoje. É um homem que está no lugar de Saul hoje. É um homem que está no lugar de Abraão. O primeiro-ministro, a pessoa mais importante daquela nação. E todos nós sabemos que Deus sempre colocou pessoas para governar aquele povo. Ele vem aqui neste país cheio de idolatria, cheio de divisão, e profetiza: Israel, terra prometida. Todos nós sabemos. Mas o que você não sabia? Que o Brasil é a terra da promessa, e eu creio nesta palavra. Eu creio na profecia que saiu da boca de um homem que tem intimidade, que trabalha para aquela nação e que obedece a Deus. Nem o governo de Israel. Porque todos os governos que não obedeceram a Deus, Deus tirou. Deus substituiu. E esse homem está contemplado como primeiro-ministro de Israel. Eu orava por Jerusalém, por Israel nas minhas orações. Agora eu não esqueço mais, pastor Jorge. Porque a Bíblia diz que Deus prospera aqueles que oram por Israel e por Jerusalém. Eu comecei a orar para a pessoa daquele homem. O primeiro-ministro disse: Deus, o Brasil é de Deus. Glória a Deus. Esta nação é a nação de Deus. E eu queria entender, irmãos, eu gosto de estudar. Quando as 13 caravelas vieram para o Brasil, ouçam isso. Vocês já ouviram falar da Inquisição espanhola? Da Inquisição portuguesa? Inquisição era quando o poder papal, o poder do Papa, e queria os judeus, somente os judeus, e os judeus que não se convertessem ao catolicismo, que eles chamavam cristianismo, eles eram mortos, decapitados, assassinados, presos, espancados, cortados, serrados no meio, queimados em fogueira. Muitos judeus obrigados foram convertidos ao então cristianismo. E muitos deles, para fugir da perseguição do governo da Espanha e do governo de Portugal, principalmente, eles aceitaram a vir para o Brasil, para populacionar o Brasil. Dentro das 13 caravelas, havia muitos judeus. Muitos judeus. Eram centenas deles que vieram para cá. Mas a Bíblia diz que o judeu traz a essência da sua nação. E o Brasil foi populacionado depois dos índios, grande parte por judeus. Das 12 tribos de Israel. Judeus perseguidos. Eu fui fazer um apanhado nos nomes dos meus pais, sobrenome dos meus avós. E eu descobri que do lado da minha mãe, 100% judeu. Eles eram da Itália. E o meu sobrenome do meu pai é um sobrenome hebraico. E o dia que eu descobri isso, eu estava com uma Torá na cabeceira da minha cama.
Eu me abracei na Torá e chorei. E disse, porque a importância de nós sermos filhos de Abraão, a importância de nós somos descendentes de um povo sofrido, perseguido, mas do povo escolhido por Deus. Isso é importante. As nossas raízes, irmãos, eu me emociono quando eu falo. O sangue de Abraão pode ser uma gotinha, só uma gotinha pequenininha, mas corre dentro de mim. E Deus olha para Abraão e chama Abraão de meu amigo. De meu amigo. Ore pela paz em Israel, ore pela paz em Jerusalém. Para que haja prosperidade na sua vida. Oh, glória! Esta palavra que nós temos nas nossas mãos, 100% foi escrito por eles. Durante 1600 anos, Oh, glória! Deus levantou homens para escrever a sua palavra, inspirado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno Elohim Elohá, o Deus que tudo pode. Glória! E Ele capacitou um homem como eu, pecador, pequeno, salvação imerecida de Deus. E nos uniu aqui nesta noite para que eu viesse falar de vocês do sangue de Israel nas nossas vidas. Talvez você não saiba, mas o mesmo sangue de Davi está correndo na tua veia. Talvez você não saiba, mas o sangue da prostituta Raabe pode correr na tua veia. Porque nas veias de Jesus tinha sangue da prostituta Raabe, tinha sangue de Davi. Ei! Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias dos homens. Irmãos, eu me emocionei muita madrugada com a história de Israel. Eu vi muitas pregações, muitos pastores dizer que Israel não tem mais salvação, que Israel matou Jesus, que Jesus foi condenado pelo povo de Israel. Jesus não foi condenado pelo povo judeu. Jesus foi condenado por Caifás, por Anás e pelos comandantes do templo que não queriam perder a mamata, que não queriam aceitar aquele que veio dos céus, nasceu, cresceu, salvou todos nós, morreu, ressuscitou da direita de Deus Pai. Quem condenou Jesus foi os romanos, os que em 1500 perseguiam, pedindo urgência para a salvação. Os mesmos que perseguiram Jesus, os mesmos que perseguiram a igreja, os mesmos que queimavam Bíblias para que o conhecimento de Deus não chegasse. Mas a palavra de Deus, ela chegou no meu coração. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8: até os confins da terra. E se Chapada e Palmeira faz parte do confim da terra, nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós ouvimos aqui nesta noite, amados irmãos, para fazer um show de pregação. Eu não sou pregador. Eu gosto de contar história. Porque quando Moisés estava lá no deserto, ele não falava a língua que você conhecia, mas os primeiros rabiscos que Moisés fez, escreveu Bereshit Hashamaim Haaretz. E Moisés escreveu para o mundo. Aleluia! Deus. Glória a Deus! Deus se manifestou tão grande na vida de Moisés. Deus se manifesta nas nossas vidas nesta noite. Moisés escreveu lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. O povo judeu, irmão,
Não importa aonde ele estiver, ele vai ter sempre o sentimento de voltar para casa. Glória a Deus. Glória. Quando nós vemos a história de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, e eles nasceram na terra do cativeiro na Babilônia, e eles voltaram para a terra, reconstruíram o templo, reconstruíram as muralhas, revitalizaram a lei, o ritual. Eles fizeram tudo isso. Oh, glória. Eu quero dizer, pastor Jorge, que meu sonho é casar. Meu sonho. Eu sou brasileiro. Nasci no Brasil. Mas dentro de mim tem uma coisa que é de lá. Oh, glória. E quando Elohim, que é Jesus, que é Deus, permitir que Jesus venha buscar o seu povo, assim como o relâmpago sai do Oriente, vai até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, fala do arrebatamento da igreja. Fala dos mortos que morreram por salvação, que serão arrebatados. Fala dos crentes que estiverem salvos, que serão arrebatados. Glória a Deus. É crente. Eu vou ter um encontro com o Senhor Yeshua HaMashiach. Oh, glória. Glória. Se vivo eu não sei, se morto eu não sei, mas eu quero ter esse encontro com Ele nos ares. Oh, glória. O crente que não almejar encontrar Jesus nos ares está condenado. Está condenado. Porque os condenados eles não ressuscitarão, a não ser depois da tribulação, depois do milênio, para o julgamento do trono branco. Meus queridos, eu trago uma mensagem para você, para que você peregrine na obra do Senhor. Para que você não fique mais parado como um crente pacato que só vai na igreja aos domingos e dorme no banco, não traz dízimo para a igreja, não traz oferta e traz problemas às vezes. Não seja esse crente. Seja um homem, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher do círculo de oração. Seja uma mulher que quando ora, Deus ouve. Glória, glória. Glória. Porque tem mulheres, irmãs, que quando dobram os joelhos no círculo de oração, Deus para tudo lá. É a irmã Maria. Eu conheço essa voz. Assim como tem homens, quando dobram os joelhos dos céus, desce sobre ele. Por quê? Que nós conhecemos a palavra de Deus e vivemos tão distante dele. Às vezes nós somos mais crentes nas aparências do que dentro de nós. Esse corpo lindo que você tem, um dia vai ser um corpo. Veio da terra, volta para a terra. Oh, glória. Mas aquilo que você não vê, não pode tocar em a medicina, não sabe onde é que está, e a ciência não vai conseguir entender, é o espírito e a alma. Amém? O psicólogo diz, né? A gente estudou isso. Que a alma é o armazenamento de todos os nossos sentimentos. Então, a psicologia diz que a alma é a nossa mente. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós sentimos, guardamos, vivemos na nossa vida, fica guardado na nossa mente. E isso é imaterial. Oh, glória. Glória. Isso não morre. O Espírito de Deus, capítulo 12, Eclesiastes, diz que volta para Deus. O homem que veio do pó volta para o pó. Mas a propriedade imaterial não será deletada, não será apagada. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos ensinou tudo isso, toda a ciência, toda a medicina, toda a política, toda a prosperidade está aqui dentro, irmãos. Jesus mais pregou sobre prosperidade e salvação.
Se nós prestar atenção nas parábolas de Jesus, Jesus está sempre ensinando o povo judeu, sabe disso? O povo hebreu sabe disso. E as pessoas perguntaram: pastor João, o senhor já viu algum judeu, descendente judeu, pedindo esmola? O senhor já viu algum judeu mochileiro caído pelas sarjetas abandonado? Você não vê. Porque eles vivem e prosperam. Só que é gananciosos. Eu disse assim: Deus, essa parte de minha judaica ainda não funcionou na minha vida. Oh, glória. Mas eu vou fazer funcionar. Amém? Eu quero o melhor dessa terra, porque essa terra é minha. Eu não sou cacique, você pede arajuras, essa terra é nossa. Mas não quero ficar aqui morando aqui, não. A gente procura o melhor dessa terra. Mas se Jesus vier, deixamos salário, aposentadoria, deixamos carro, deixamos casa, conta no banco e vamos para o céu. Porque lá, sabe o que é lá, irmãos? As ruas são de ouro, os muros são de cristal. Aí você vai caminhar em cima do ouro lá, irmãos, se pisar em cima, aqui eu vou pisar em cima lá, eles mataram. Não que seja desprezado, mas a coisa lá é boa demais. Eu gostaria que você começasse a sonhar com a tua salvação. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós vivemos tão despreocupados com a salvação. Sabe, irmãos? Nós vamos na igreja, vamos na oração, mas está faltando alguma coisa. Nós precisamos descobrir o que está faltando. E quando nós descobrimos, as nossas orações não serão mais orações de 5 minutos. As nossas leituras da Bíblia não serão mais leituras de versículos. Oh, glória. As nossas orações, elas não serão mais orações sem lágrimas, sem alegria, mas elas mudarão as nossas vidas. Oh, glória. Aí nós começamos a fazer a diferença. Né? E nós viemos aqui nesta noite para fazer a diferença. Aleluia. Faça a diferença. Faça uma leitura breve do Salmo 120 até o Salmo 134. E você vai ver que essas músicas eles louvavam naquela época. Davi tocava o saltério. E isso era cantado no templo. Eles cantavam pelos vales. Os que eles iam em grupos, eles não eram saltados porque eles iam em grupos. E quando eles chegavam em Jerusalém, a alegria tomava conta deles. Por isso, quando você chegar nessa Jerusalém, nessa terra de Deus, nessa igreja aqui, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, se encha da presença de Deus, deixa Deus agir. Oh, glória. Aleluia. Queridos, o mais importante para nós nos últimos dias não é uma revelação. O mais importante nos últimos dias não é uma cura, não é um milagre. Jesus está vindo, irmãos, e muitas pessoas estão preocupadas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Eu quero entrar no céu. Esse é o objetivo. As minhas mensagens são mensagens para você repensar. Jesus pode vir a qualquer momento. Será que nós vamos para o céu? Oh, glória. Já imaginou o pastor Jorge nós pregar, correndo aqui com um papelzinho? E nós perdemos a salvação, meu irmão? Perdemos tanto tempo. Pai. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Glória. Guarda o melhor de Deus aí dentro de você. Se você não tem o hábito de orar, comece a orar. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Eu me decepciono, não vou perguntar, porque eu sei que esse povo aqui não vai me causar decepção. Mas, irmãos, eu pergunto para crente de 30 anos de crente: irmãos, quem leu a Bíblia, levante a mão. Seja verdadeiro, pastor. Qual dia? Tem gente com 30 anos de crente que não leu toda a Bíblia. Tem gente com 20 anos que não leu toda a Bíblia. Tem gente com 10 anos, pastor Jorge, que não leu toda a Bíblia. E o pior, tem gente que é pastor que não conhece a Bíblia e não leu toda a Bíblia.
Esse caminho de Jesus nós não conhecemos. É apenas um livro. Mas tem gente que já leu todos os jornais da Zero Hora, do Correio do Povo. Tem gente que já leu todas as revistas da Isto É, de telenovelas, mas não conhece a palavra. Oh, glória, glória. Se você é um crente com mais de 5 anos e não leu a Bíblia Sagrada, alguma coisa está errada com você. Porque nós só vamos entrar no céu se nós conhecermos verdadeiramente a Deus. A minha mãe morreu com 84 anos. Eu disse, mãe, quantas vezes a senhora leu a Bíblia? Olha, eu devo ter que ler 6 vezes a Bíblia. A minha irmã disse esses dias para mim, olha João, eu li 13 vezes a Bíblia corrida assim. Depois eu parei de contar, porque eu leio muito a Bíblia. Eu leio para ela, mas parabéns, você leu. Porque a leitura da Bíblia é alimento. Ei! Crente desnutrido é crente que não lê a palavra de Deus, não se alimenta. Estou pregando para crente nutrido aqui no Espírito Santo, amém? Ei! Se você ainda não é leitor da Bíblia, comece hoje mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Começa ali. Você não começa lá na genealogia de Mateus para ler o Novo Testamento. Oh, glória. Às vezes eu digo assim, irmãos, nós vamos ler hoje o livro do profeta Joel, capítulo 2, 28. Nós vamos ler sobre o derramamento do Espírito Santo. E eu vejo crente olhando no índice da Bíblia Sagrada e falei, mas e não acha? Eu digo, crente que está com dificuldade de achar o caminho de morar para o céu. Oh, glória, glória. Ei! Vamos ler o livro de Judas aí. Acho o versículo 9 aí que fala que o diabo estava disputando com Moisés a respeito. Satanás estava disputando com Miguel a respeito do corpo de Jesus. Os crentes for ler a Bíblia, começam lá em Gênesis, Apocalipse e não acham o tal de Judas. Misericórdia. Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus. Nós conhecemos jogo de futebol, time de futebol, conhecemos política, sabemos tudo que é coisa. Tem irmãs do círculo de oração que sabem tudo que acontece na novela da Globo, mas não sabem ler a Bíblia Sagrada. Não são aquelas irmãs que quando olham já tremem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui na igreja que precisam ler a palavra do pastor Jorge. Eu comecei a brigar lá na igreja, sempre falo isso, irmãos. Crente que não lê a palavra de Deus não conhece salvação. É verdade. Oh, glória. Não é verdade? Aleluia. Teve crente que chegou para mim e disse, pastor, eu tenho medo de ler o Apocalipse, porque a pessoa diz que o Apocalipse é assombroso, fala de Jesus, que Jesus vai voltar do fim do mundo. Eu não vou ler esse negócio. Vai te preparar. Vai se preparar. Aí eu comecei a ler o Apocalipse, mas 20 vezes o Apocalipse, uma vez atrás da outra, só para entender. Ele que é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Ele também li Apocalipse ali numa das 7 igrejas de Apocalipse que fala que Jesus não gosta de crente morto. Né? E os crentes mortos, Jesus diz assim, tem vontade de vomitar eles. Eu estou falando isso para vocês, assim, vocês são do povo. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Oh, glória, glória. Ei, Jesus. Meus queridos irmãos, se coloquem em pé. Não deixe de vir na casa de Deus. Não deixe de falar a palavra de Deus. Não deixe de saber que você é um escolhido de Deus. Oh, glória, glória, glória. E se você tiver certeza de que você é um chamado de Deus também, Oh, glória. não esqueça do Deus chamado. Ei, Porque escolhido, chamado, oh, glória. Deus quer que todos nós sejamos. A Bíblia diz que muitos são eles os chamados, porém poucos são os escolhidos. Diga a Deus, Deus,
Escolha. Escolheu. Eu quero ser escolhido. Ei! Oh, glória! Escolhido de Deus é diferente. Escolhido de Deus sofre, chora. Glória a Deus, glória. Mas Deus tem compromisso com seus escolhidos. Eu estou pregando para os escolhidos nesta noite. Eu estou pregando para as escolhidas de Deus. Naquelas festas de Israel, irmãos, as mulheres eram cheias do Espírito Santo. Os homens eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E as nossas igrejas, elas Jesus, precisam estar cheias do Espírito Santo. oh, glória. Mas quando nós vamos à igreja e nós não sentimos a presença do Espírito Santo, Oh, glória. Pastor Jorge não pregou nada hoje, Pastor Jorge. Eu não senti a presença de Deus, irmão. Pregou, eu não estava com nada aqui. Você sabia que a pessoa fala isso é porque não estava com nada mesmo. Oh, glória. Mas nessa noite eu ouvi glória a Deus aqui na igreja. Oh, glória, glória. E eu alegrei meu coração no Senhor, meus queridos, de saber que essa igreja está prosperando, Pastor Jorge. Essa igreja está crescendo, Oh, Pastor glória a Jorge. Deus. Oh, aleluia. É. Você pode aumentar para trás, Pastor Jorge, mas vai ser pequeno no negócio aqui, Pastor Jorge. Porque este povo Oh, que glória. dobra os joelhos e profetiza melhores dias para a sua obra, Oh, glória. ele vai contemplar a igreja cheia de alma. Glória. Todo pastor gosta de ver a igreja cheia, Oh, mas a glória. luta do pastor é a igreja vazia. É Deus. Oh, Muitos glória. irmãos dizem: o pastor não visita, o pastor não ora, o pastor fica fora em casa. Ô crente, você tem que ir na casa do pastor, Oh, glória, glória. você tem que orar pelo pastor, Glória a Deus. você tem que convidar os irmãos, os vizinhos para ir para a igreja para ouvir a mensagem do pastor. Oh, glória, Me glória. ensinaram que ovelha gera ovelhas, então É Deus. pastor não é ovelha, Oh, pastor é o glória. pastor das ovelhas. Glória a Deus. Um dia eu ouvi uma mensagem do pastor que pregava e disse assim, que as ovelhas têm que engravidar de crente, tem que gerar filhos espirituais. Eu quero profetizar nesta noite, em nome de Jesus, que Deus vai gerar filhos espirituais na vida dos irmãos e das irmãs. Oh, glória. Que Deus vai gerar filhos espirituais nas nossas Oh, glória vidas. a Deus. Aleluia. Se você tem um sonho de ser um ganhador de almas, comece a desejar os filhos espirituais. Porque aí você vai ver a alegria do pastor, a alegria da pastora. Oh, glória. Você vai ver a alegria dos Oh, obreiros. glória. Porque muitos irmãos virão através das nossas vidas. Mas muitos virão através das nossas vidas. Ei! Nós precisamos aspirar que pessoas ficarão olhando pelas janelas da igreja porque não tinha lugar para elas aqui dentro. Aleluia! Lá em Jerusalém, o templo não cabia mais de tantas pessoas. E eles ficavam pelos atos, pelos corredores, pelas câmaras do templo. E a glória do Senhor invadia o templo. E a glória do Senhor saía para fora do templo. A glória do Senhor ia lá nos átrios. A glória do Senhor ia lá no pátio. Porque a presença de Deus, ela nos alcança. Quando nós não temos lugar dentro da igreja, aonde nós estivermos, ali estará a presença de Deus. Aleluia! Deus! Estamos aqui para te adorar. Fecha teus olhos, por favor, fecha teus olhos. Esqueça todos os problemas, todas as alegrias. Apenas te concentra na presença do Eterno. Oh, glória a Deus! Eu
que me trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Trouxe a todos nós. Eu vim aqui e disse: Deus, eu não sei como pregar os teus sonhos. Eu não tenho uma mensagem para te dar. Deus, de mim nada posso, de mim nada tenho. Eu não sei nenhuma teologia, nem exegética, para pregar para você. Eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe a Deus. E se você que está aí sentindo a presença do Espírito Santo, você que está concentrado e veio aqui para receber, receba. Receba aquilo que veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Receba. Em nome de Jesus. Receba. São as ovelhas. A preocupação deste pastor aqui é sempre com as suas ovelhas. Aleluia! Vai chegar o mesmo, pastor. E isso e que muitos irmãos terão novos irmãos. Aleluia. E muitos virão. E você vai dizer: é só Jesus que faz isso. Aleluia. E chegará um tempo aqui neste lugar. Chegará um tempo aqui neste lugar que não haverá espaços aqui neste lugar. Muitos ficarão ali do lado de fora. E você vai dizer: o que nós aumentamos aqui? Nós vamos ter que derrubar essa parede. Nós vamos ter que procurar um outro lugar. Sabe por quê? Não olhe para mim, olhe para Deus, feche meus olhos. Porque você é gerado no Espírito Santo. Deus vai capacitar. Deus vai surpreender as almas que você vai trazer para essa missão. Haverá um tempo de fatura para seus filhos. Haverá um tempo em que o pastor dessa igreja vai ser honrado. Haverá um tempo que muitos desejarão estar aqui dentro. Porque todas as barreiras que o inimigo tem levantado contra essa igreja. Porque toda a maldade que o inimigo tem levantado contra essa obra. O inimigo muitas vezes usou pessoas para tentar destruir esta obra. Muitas pessoas às vezes foram embora porque não entenderam que era o inimigo que estava